Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje é o primeiro vídeo falando sobre Ulisses de James Joyce, mais uma introdução. E o que é que o Senhor fez na Grande Guerra, Senhor Joyce? Eu escrevi Ulisses. E você? Então, no dia 1º de julho, nós começamos a nossa leitura, o início da nossa leitura, que temos um cronograma já, eu já fiz e deixei na descrição, então não deixem de olhar a descrição, que tem várias informações super importantes para essa leitura. E eu fico, mais uma vez, muito agradecida por vocês terem abraçado essa ideia. Eu tive essa vontade de ler Ulisses desde o ano passado, de ler realmente durante o semestre inteiro, então 6 meses de leitura. E joguei isso aqui, todo mundo gostou da ideia. Eu não imaginava o quanto de pessoas queriam participar, então criei o grupo no Telegram e comecei a ter uma noção de quanto. Nós somos 99 ou 100 pessoas já no Telegram. E isso é muito incrível, que todo mundo queira ler de fato essa obra tão medonha por muitos. Mas eu vou discorrer então neste vídeo, vou tentar falar brevemente um pouco do que o Galindo já trouxe na versão que acho que a maioria está lendo, que é da Penguin. Essa aqui é a tradução do Galindo, excelente tradução. Eu li a introdução inteira e eu achei muito interessante. Trouxe mais observações, vou trazer um pouco dela aqui. E eu acho interessante você também ler essa introdução. Se você quiser ler depois de toda a obra ou antes, não tem problema. Se por acaso você estiver lendo ou queira ler o Retrato do Artista Quando Jovem, que foi escrito antes de Ulisses, que fala aqui de um personagem que também vai aparecer em Ulisses, fica à vontade, pode também ler. Eu, aliás, já estava lendo e tô terminando. Não vejo que vá acontecer um conflito se por acaso você não ler essa obra ou se você estiver lendo simultaneamente essa obra com Ulisses, não vejo problema nenhum, então fica à vontade, mas tem muitos que gostam de ler desde lá dos primórdios, né? Pega a Odisseia, o Ilíada e a Odisseia de Homero, para enfim depois pegar Ulisses, isso aí também fica a seu critério, mas sim, nós temos uma imensa, uma vasta inspiração de Homero aqui, também Ulisses. Bom, o que eu quero falar é o seguinte: esses vídeos que eu vou fazer, vou produzir, vão ser lançados sempre depois das leituras que estão no cronograma, tá? Então eu estipulei nossa primeira leitura até o dia 15 de julho. Eu até marquei aqui, que seria então da primeira página que começa na edição da Penguin. São em torno de 100 páginas para ler até o dia 15. E depois disso, no próximo dia de vídeo que eu tenho aqui, depois do dia 15, eu faria então, colocaria o vídeo explicando só da leitura daquele momento. Não vão ter encontros ao vivo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar esses vídeos em estreia para que vocês possam comentar na mesma hora que estiver assistindo ao vídeo e vocês possam conversar também entre si. E também no Telegram vocês fiquem à vontade para falar também sobre a obra. É um espaço para vocês. Também posso responder ali o máximo que eu conseguir, porque são muitas mensagens ao mesmo tempo e eu acabo fazendo outras coisas, então não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, mas eu vou tentar. Mas aquele espaço ali é reservado para vocês falarem sobre a obra de Ulisses, tá? E de tudo que envolve o mundo joyciano. Antes da gente começar a falar, eu queria mostrar o trabalho da Melissa, que é do Só Mais Um Capítulo. Eu sempre deixo, em todos os vídeos, eu deixo na descrição o link para você conhecer o perfil dela lá no Instagram. Ela faz marca-páginas e cadernos. E esse aqui é o modelo que ela fez, que eu acho legal também. Se você gosta de escrever, eu super indico o trabalho dela. Tem essa capa em papel craft, é capa mole. Tem também o elásticozinho. E as folhas, você pode optar em folhas, tanto folha pautada, sem pauta, que seria com linha ou sem linha. E os papéis também tem vários, tem o amarelado, tem também uma gramatura mais grossa, mais fina, e fora o fitilho que também tem. Então ele é todo delicado e também muito completinho, e é onde eu vou colocar todas as minhas anotações. Eu também faço anotações dentro do livro. Eu rabisco muito, como muitos aqui já sabem que eu faço nas minhas leituras, mas muitas daquelas anotações que estão no livro, bem provavelmente eu vou trazer para cá para complementar as minhas pesquisas. Então esse caderno aqui vai ser dedicado a esses 6 meses. Talvez, porque eu escrevo muito, então não sei se vai dar para 6 meses, mas provavelmente eu vou adquirir um outro com ela. E daí vem também o marca-página, que eu estou usando aqui, que é também com a fotinho do James Joyce. Isso já é um padrão da lojinha dela. Ela faz vários marcadores
de autores, e atrás ela coloca também uma frase, o tassel que você pode escolher de várias cores, tá? Eu optei por essa foto. Se por acaso não tiver nenhuma foto de autor que te interessou, ou se não tiver o autor e a autora que você queira, você também pode conversar com ela e mostrar uma foto que você acharia interessante ter um marcador. Eles são excelentes e são super protetores, eles não amassam também. Eu adoro, gente. Vocês já devem ter visto por aqui em outros vídeos, já falei um pouquinho sobre. Todos os marcadores que eu tenho são da Melissa, eu só uso dela. E se eu não for usar o dela, eu provavelmente vou dobrar a folha. Eu sou assim, pois é. Vamos então falar o que interessa. Eu vou usar, enfim, o caderno para me dar esse auxílio. E tudo que eu vou falar hoje está neste caderno. Está escrito aqui. Eu vou de alguma forma ajudar, talvez, a se contextualizar. De acordo com essas pesquisas e a introdução, me ajudou muito a entender já o início da obra do Ulisses. Eu acho que pode ajudar você também. Se por acaso você já leu Ulisses, está assistindo, quiser colocar algo para acrescentar mais, coloca nos comentários aí pra gente. É um livro complexo, né, gente? Mas quando você entende de fato o contexto em que ele se insere, né, a gente acaba entendendo um pouco mais e você vê que não é tão complicado assim. Mas vamos lá. O que todo mundo já sabe da obra de Ulisses, ou que a maioria já sabe sobre Ulisses, é que é um livro sobre o personagem Leopold Bloom, que vai sair pelas ruas de Dublin, na Irlanda. E ele sai no dia 16 de junho de 1904, deixa sua esposa Molly Bloom em casa e ela o aguarda, e ele anda por essas ruas que vão ser, de fato, o cenário dessa obra. E o livro inteiro se passa num único dia. E fora que ele vai se relacionar com outros personagens que a gente já viu, então, em O Retrato do Artista Quando Jovem, que é o Stephen Dedalus, e o Buck Mulligan. O Buck Mulligan e o Stephen Dedalus, eles moram juntos, até então no início do livro, e o Leopold Bloom vai conhecer o Stephen Dedalus, e a gente vai ter aí essas referências muito mitológicas também do livro da Odisseia, né, de Homero, para a gente poder entender a história e qual sentido, existe algum sentido em ler essa obra? Fato curioso é que no dia 16 de junho de 1904 foi o mesmo dia que o James Joyce conheceu uma camareira, que seria sua futura esposa. Eu vi muitos falarem isso na introdução, sobre você ler Ulisses é como você lidar com a vida adulta. Então, durante a leitura, o Joyce vai deixar muitos caminhos ali, caminhar que você vai fazer pela obra e tentar resolver esses problemas, como se todos os dias na vida, não só aquele único dia que ele está vivendo, mas o dia 17 de junho, o dia 18, enfim, é para resolver esses problemas, para resgatar alguma coisa que faça com que resolva aquilo. E ele vai usar recursos de mitologia, analogias e várias outras formas para contar sobre a história do Leopold Bloom, sobre a história do Dedalus, de uma forma complexa, mas às vezes nem tanto, se a gente conhecer mais a fundo essas inspirações dele. Mas por que encaixar esse livro nessa obra? Odisseia é o segundo volume de Homero, né, do Ilíada e Odisseia, em que Odisseu, que seria na forma latina Ulisses, que é o nome então da nossa obra, ele vai deixar sua esposa e filho para ir à guerra de Troia e vai passar muitos anos, são 10 anos de guerra, e também muitos anos para tentar voltar. Ele vai passar por muitos obstáculos, muitos vão impedir que ele volte, e sua esposa Penélope vai ser muito pressionada, porque se passaram muitos anos, o Odisseu Ulisses, que é o rei de Ítaca, não voltou. Daí, o filho dele, já mais velho, Telêmaco, ele vai à procura do pai, então a gente também vai ver essa trajetória. O lançamento dessa obra foi no dia 2 de fevereiro de 1922, 2222, e essa é uma data emblemática também porque é o dia do aniversário do James Joyce, ele estava fazendo 40 anos de idade. Quando, enfim, foi publicado, não foi um livro muito aceito, ele foi muito difícil de penetrar na Inglaterra por ser aceito pelos não só autores na época, mas também universidades que baniram esse livro. Muito antes dele publicar esse livro, partes dele foram para uma revista entre 1918 e 1920, e a própria revista recebeu uma multa. Ela foi acusada de obscenidades por conta desta obra. Então ele já passou por problemas antes mesmo de publicar. Ele foi então recorrer a uma amiga, a Sylvia Beach, que era proprietária da Shakespeare Company,
a famosíssima e mais charmosa livraria de Paris, na França. Mas o que causa esse estranhamento? Por que foi tão difícil de ser aceito? A gente está falando de uma obra que ela rompeu com muitas tradições. A gente está falando de uma obra que em 1922 deu início ali, por exemplo, até no Brasil com a Semana 22, que foi do modernismo. Então, até o próprio poeta Ezra Pound, ele disse que Ulisses inicia tudo isso. Tudo que veio antes foi zerado. O modernismo começa com ele. E realmente, o que significa esse modernismo? É a ruptura. E essa ruptura, ela tem essa, digamos, uma ferida aberta, principalmente para a Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial. E isso não estou falando só na literatura, eu falo nas artes, eu falo na questão política, na questão social, em tudo. Muita coisa mudou. Então agora a gente precisa mudar outra estética, encontrar outras formas da gente poder entender na nova realidade que estamos inseridos, nesse pós-Primeira Guerra Mundial. Então por isso que mudar é criar de novo. E durante a guerra, quando ele estava escrevendo Ulisses, ele se exilou em Paris, criando tudo o que estava aqui, justamente pelos efeitos que iriam causar tudo isso. Ele encontrar uma nova realidade e algo que ele pudesse se encaixar não só no modo geral, mas também um modo individual, dele se encaixar em um mundo. Por isso que quando a gente vê em um artista quando jovem, que é o Stephen Dedalus, que ele coloca aqui como seu alter ego. Dédalus, que é da mitologia, referente a Dédalo, que foi o criador do labirinto do Minotauro. E esse labirinto a gente pode associar também à própria obra de Ulisses. E esse labirinto que a gente pode encontrar na leitura de Ulisses é como sair de lá, como sair desse emaranhado de simbolismos. E será que a gente sai de lá entendendo tudo? Isso é muito interessante. Ele usa esse personagem aqui para tentar explorar esse alter ego dele. E antes ele escreveu uma história, Stephen Hero, que era onde ele encontrou muitos defeitos até de si próprio, como pedantismo e soberba de erudição. Mas aqui a gente vai ver esse personagem tentando entender aonde ele se encontra, que está muito distante do que ele aprendeu que é certo, relacionado principalmente à crença, ao catolicismo irlandês. Ele entende muito que aquilo que ele aprendeu a crer não era o que realmente ele queria crer. A tentativa de encontrar o Deus que ele quer acreditar. Seria o investir no filho de ninguém. Seria o não servir, que era o que ele procurou. Então, muito provavelmente, o que ele viveu aqui vai aparecer de novo no Ulisses. E nessa linguagem muito estranha, que é o fluxo de consciência. Como que a gente pode entender ou identificar esse fluxo de consciência dentro dessa obra ou de outras obras que usam desse recurso? O fluxo de consciência que ele usa aqui é cortados nos diálogos. Então, é como se você estivesse numa conversa e nesse meio você tivesse pensamentos que foram cortados ali. Não necessariamente você que está conversando com alguém, você está prestando atenção no que ela está falando, vamos dizer, e aí você pensa numa coisa. Imagina tudo isso, pensamentos e falas, conversas, sendo escrito. Fica confuso. E a confusão começa quando esse fluxo realmente corta os diálogos. Então você não sabe se aquilo está no presente ou se é um pensamento do passado. Tem essa confusão, mas eu acho que é algo que vai ser resolvido ao longo da leitura, depois que você se acostuma com essa pegada. É que nem, por exemplo, você ler Saramago e aí você não entender muito essa técnica que ele constrói a prosa, né? Não ter parágrafos, essa vírgula que é, na verdade, um ponto, enfim, não tem travessão também. Então, tudo isso vai se adaptando conforme você vai lendo, você vai entendendo melhor. E eu acho que não vai ser diferente aqui em Ulisses, eu acho que vai ser até mais interessante, porque é uma obra que é muito desafiadora, como todo mundo coloca, só que quando a gente se contextualiza e entende o que está acontecendo, os pormenores ali, talvez seja até mais divertido, né? Mas o que é Ulisses? Porque James Joyce pegou essa obra e criou só para fazer uma inspiração a Odisseu, Odisseia. Isso que eu vou falar agora é um dos motivos também por ele não ter sido muito aceito, principalmente na Inglaterra, né, por esses autores e por todos, enfim, por ter sido censurado e banido. Essa ruptura do século XX, o pós-Primeira Guerra Mundial, é muito difícil. E muito difícil para as pessoas aceitarem qualquer tipo de mudança. Esse livro, ele é uma autocrítica.
ele conseguiu passar do modernismo para o pós-modernismo perfeitamente. Ele conseguiu sobreviver a isso, na verdade, porque muitos livros acabam ficando arcaicos quando há uma mudança de movimentos literários, que são movimentos que vão acompanhando o passar do tempo, né? E o modernismo, o pós-modernismo, houve uma mudança, mas o Ulisses ele conseguiu ficar intacto nesses dois movimentos. E para você entender essa autocrítica que ele faz, essa autocrítica está atrelada ao modernismo, a forma de tentar encontrar uma nova estética. Então o modernismo ele é autossuficiente dentro de uma arte. Então tudo que ele faz ali de novo é considerado também uma arte. Quando ele chega no pós-modernismo, aí já é a liberdade da insignificância da arte. Essa insignificância da arte seria a autozombaria, autodepreciação. Então o que seria essa zombaria do livro em si? É uma grande comédia? É uma paródia? Pode ser. E, na verdade, ele tentar pegar esses escritos épicos de Odisseia, esses mitos, né, toda essa mitologia, e domesticá-los na nossa vida real. É como se a gente pegasse grandes guerreiros, como o próprio Odisseu e Ulisses, né, ou até princesas, rainhas, esses seres mitológicos que têm grandes descrições e características, e colocá-los na nossa realidade, como pessoas comuns, que fazem muita besteira, que erram muito e muito humanos. Hoje a gente consegue ler essa obra e talvez por não entender o seu contexto e o que o Joyce queria passar, sem muito da técnica da literatura ou de estudiosos juntos com esses textos, a gente também poderia pensar que é um livro chato, fechar e deixar pra lá, enfim, é um livro muito grande, não tem necessidade nenhuma. Pode ser que mesmo você entendendo tudo isso, você ache que não valeu de nada e vamos embora, segue em frente. Por isso, então, que aquela revista que publicou uma parte do livro, ela foi multada por obscenidade, justamente porque o texto ele é muito humano e ele mostra ali, de fato, coisas que talvez uma pessoa só faria entre quatro paredes. Então ele descreve e narra coisas assim bizarras e meio nojentas até, mas que mostram muito da natureza humana, porque a língua influencia muito mais o ser humano do que o contrário. Então, quando você está diante de um texto que naquela época ler aquilo, aquela linguagem ou considerada chula, vulgar e obscena, aquilo vai influenciar sim as pessoas a fazer o quê? Banir e censurar um livro. E esse poder expressivo que o Joyce colocou em Ulisses era uma maneira dele se questionar, e principalmente questionar a instituição da literatura, de como que estava sendo aceita a literatura naquela época, já que ele era banido, que tipos de literaturas então eram aceitas naquela época, qual era a linguagem que elas foram colocadas. Se você parar para pensar, se dependesse desse tipo de público, Ulisses já estaria extinto. Graças à amiga dele, a Sylvia Beach, que ele conseguiu colocar aí esse start, e outros autores também que apoiaram muito ele, não só Ezra Pound, Hemingway também, Borges e até o T.S. Eliot, que na época também lançou um livro que foi muito colocado como modernismo. Então esse apoio foi essencial para a gente poder ter uma noção de que muitas pessoas acham interessante isso aqui. E a gente entender e se intrigar também por que isso aqui é tão interessante. Por que um tijolão desse, que é uma pura zombaria e brincadeira a questões épicas, pode ser tão importante? Eu ia falar sobre o guia que está presente no livro da Penguin. Se por acaso na edição que você está lendo não é Penguin, eu vou deixar na descrição o guia para você poder se basear. Ele tem nomes de capítulos, são 18 capítulos. Cada capítulo que tem um nome de um personagem épico da mitologia, tem também as cenas, que é o cenário por onde vai percorrer esses personagens, tem a hora, tem também órgãos, tem a arte, tem a cor, símbolo e técnica. Bom, gente, foi isso. Eu queria trazer então nesse vídeo uma mini introdução, mas eu vou falar mais sobre isso ao longo dos outros vídeos. Então a gente vai falar nesses vídeos de acordo com o cronograma. Eu vou tentar fazer a separação, acho que já quando lançar esse vídeo já vou ter feito, a separação para quem não tem a edição da Penguin, porque eu sei que vai ser diferente devido às páginas, mas eu vou colocar o início e o fim, uma palavra, uma frase que inicia para você conseguir se auxiliar aí na sua edição e conseguir ler junto com a gente. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem em relação a essa leitura conjunta também, deixa aí nos comentários ou podem mandar para mim no privado lá no Telegram. Fale nos comentários qual é a expectativa que vocês têm sobre essa obra, se já estão começando a ler ou se vão iniciar ainda. Acho que a gente pesquisar e ir atrás de textos de apoio é essencial. E falando sobre essa edição, ela tá
com um preço muito bom. Eu acho que até o dia que eu postar esse vídeo vai estar ainda, mas é R$28,90. Não sei se ela vai diminuir mais pro dia do Prime Day, que é dia 11 e 12 de julho. Não sei, talvez sim, talvez não, mas nunca vi esse preço antes. O máximo que eu tinha visto o Ulisses chegar era R$38,90, abaixou aí mais R$10, então eu espero que vocês aproveitem. É uma edição excelente, eu sei que tem gente que não curte muito a Penguin, mas eu acho que de conteúdo ela tá excelente. O Galindo fez um trabalho incrível de tradução, muita pesquisa, muito tempo com essa obra. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Eu espero que vocês curtam, comentem. Qualquer coisa também vocês podem falar aí. Sugestões podem dar. Eu espero que a gente aproveite bastante essa leitura, esses 6 meses lendo. Eu acho que quando a gente destrincha, né, melhor essas histórias, fica tudo mais compreensível, mais leve, mais claro nessas obras. Repetindo, se você quiser primeiro terminar de ler o Retrato do Artista com Jovem, fica à vontade. Se você quiser ler o Ilíada, Odisseia antes, fica à vontade. Mas também se quiser ler todos esses livros simultaneamente, também fique à vontade. Façam o que vocês acharem mais confortável. Mas o importante é a gente chegar até essa obra, finalizar isso aqui e depois no final dizer: eu li Ulisses, de James Joyce. Muito obrigada por terem assistido ao primeiro vídeo de muitos outros que vamos ter aqui do Ulisses e mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!